Bom, então vamos lá, vamos estar começando aqui a nossa aula. Eu acho que a primeira disciplina do caderno de vocês é biologia, né? Depois que vem física, né? Deixa eu ir lá embaixo. Bom, não é o movimento ainda, a gente está no capítulo 1. Deixa eu ver qual que é essa página aqui. 25. Pessoal, se vocês que estão em casa, qualquer coisa, se as letras estiverem pequenas, vocês podem avisar aí, tá? Que eu dou uma modificada aqui no tamanho das letras. Um dia eu chego lá na página 13, né? Pronto. Bom, então vamos lá. A gente vai vamos falar hoje sobre as operações que envolvem notação científica, tá? Mais precisamente, nem é tanto com notação científica de um modo geral, com potências de base 10. Que para o nosso contexto, a gente vai utilizar bastante quando a gente estiver trabalhando com conteúdos como mecânica, óptica, principalmente na elétrica e termodinâmica, que a gente vai fazer bastante uso dessas propriedades para estar resolvendo de maneira mais simples as grandezas envolvendo base 10, tá? De certa forma, as notações científicas. Bom, isso aqui a gente já fez. Eu dei aula para vocês uma revisão de notação científica, porque supostamente vocês já devem ter visto isso no ensino fundamental, na disciplina de física no 8º ano, se não me engano, e na disciplina de matemática, tá? Então, primeiro, lembre-se, em matemática, a gente tinha uma coisa dessa forma assim, ó. A gente aprendeu que quando você tem uma determinada base A elevada a um valor m, e você multiplica essa base por um valor n, tá? Você vai conservar a base e vai somar os expoentes. Essas são as propriedades básicas de potência, que também incluem a potência de base 10, que é o que a gente vai estar utilizando. Quando você tem uma divisão de potências de mesma base, o que você faz? Você repete a base e subtrai os expoentes. Na prática, você não precisa estar efetuando essa soma ou essa subtração passo a passo. Você já pode ir direto ao ponto. Por exemplo, se você tem 2 elevado a 3 e multiplica por 2 elevado a 4, você pode simplesmente escrever 2 elevado a 7, que é a mesma coisa que 3 mais 4, tá? Se você tem 2 elevado a 3 e divide por 2 elevado a 4, você vai subtrair os expoentes, então vai ficar 2 elevado a menos 1. Certo? Essas são as propriedades básicas. Temos também a potência de potência, ou seja, quando eu tenho uma base elevada a um expoente, que está elevado a outro expoente, e aqui tem que ficar claro que o parênteses é o que vai informar para a gente que é uma potência de uma outra potência, você vai conservar a base e multiplicar os expoentes, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo, tá? Então é simplesmente usar essas propriedades ao nosso favor. Então vamos voltar aqui no navegador aqui para estar vendo aqui a apostila. Aqui a gente tem alguns exemplos interessantes, como, por exemplo, 3,2 que multiplica esses valores aqui. Deixa eu voltar lá copiar essa parte aqui, que lá no Paint lá eu consigo escrever melhorzinho. Deixa eu trazer aqui. Bom, então vejam aqui, ó. Quando eu tenho a multiplicação nesse formato aqui, uma coisa que é interessante de notar é, você vai multiplicar a mantissa pela mantissa do número da notação científica, ou seja, 3,2 por 2,4, o resultado vai dar 7,68. Gente, não tenham preguiça, tá? Se vocês estão fazendo uma prova e não pode usar a calculadora, por exemplo, você vai fazer isso aqui, ó, 3,2 vezes 2,4. 4 vezes 2 é 8.
4 vezes 3 é 12. 2 vezes 2 é 4. Aí uma coisa importante, tá? Como 2 está na casa das dezenas, o resultado começa a partir da dezena e não da unidade, tá? 2 vezes 3, 6. Caso alguém tenha dúvida, por que começa aqui e não aqui? É porque como esse valorzinho está na dezena, o resultado vai começar a partir da dezena. Não, você não está multiplicando 2, você está multiplicando o 20, tá? Mas a gente meio que aprende o algoritmo e não sabe as coisas. Mas enfim, só para a cargo de conhecimento de vocês aí. Aí vamos somar isso aqui, vai dar 768, tá? Claro que a gente começa da direita para a esquerda, soma, mas como não tem muito segredo aqui... Bom, aí como tem um dígito aqui e outro dígito aqui, nós vamos ter aqui 2 dígitos após a vírgula, então 7,68. Então não tenham preguiça, tá, gente? Se precisar multiplicar, multipliquem assim na mão, que vai dar certo do mesmo jeito. Bom, aí é só somar os expoentes, ó. O expoente aqui é 4, o expoente é 6, então fica 10 elevado a 10. 4 mais 6, 10. Uma coisa que é importante, se o expoente é negativo, você vai usar a mesma técnica, ó. Menos 6 mais 8, nesse caso vai dar 2. Se ambos os expoentes forem negativos, você vai fazer do mesmo jeito. Menos 10 menos 14, que vai dar menos 24. Porque, na verdade, quando você soma esses dois expoentes, no segundo vai ficar mais com menos, que dá menos, e por isso que, apesar de estar somando, no final você vai ter que subtrair. Uma coisa que a gente sempre confunde. A gente está mais acostumado a fazer jogo de sinal na multiplicação. Mas existem as regras de soma e subtração com sinais contrários, tá? A regra é a seguinte: sinais iguais, você soma e repete o sinal. Sinais diferentes, você subtrai e repete o sinal do maior. Só lembrar dessa regrinha aí, para não errar na hora de fazer alguma outra coisa, tá? Temos aqui também os exemplos da divisão, que eu vou estar mostrando para vocês lá também, que fica melhor para eu poder fazer os desenhos. Ó, o exemplo aqui da divisão. Aqui segue o mesmo raciocínio. Você divide esse por esse. 8,8 dividido por 2 dá 4,4 e vai subtrair os expoentes. Aqui tem um detalhe importante, tá, gente? Ó, 4 menos 10, então vai ficar 4 mais 10 por causa do jogo de sinal. 4 mais 10, 14, tá? Lembre-se, como eu falei para vocês, ó, essa parte e essa parte aqui, vocês não precisam fazer. Depois que você acostuma a fazer esse cálculo, você já vai direto para o resultado. Alguma dúvida? Tá? Multiplicar e dividir é mais tranquilo. Somar e subtrair que é mais chato. Porque lembre-se que eu até comentei com vocês, os expoentes da base 10 precisam ser iguais para você somar e subtrair. Caso não sejam, vocês precisam fazer a conversão. Aí aqui nós temos esses 3 exemplos, que são os exemplos da página 13, tá? São bem simples, tá? É só você efetuar a divisão da mantissa, repetir a base e subtrair os expoentes. Vejam que, quando de baixo é negativo, você acaba somando, ó, ao invés de subtrair por causa do jogo de sinal. Porque o menos com o menos de baixo vai ficar positivo. Mas quando ele quando ele é positivo, você vai subtrair. Nesse caso, como os valores são iguais, vai dar elevado a zero. Lembre-se também que qualquer número elevado a zero é 1. E um outro detalhe importante, quando você tem expoente negativo, você inverte aí a sua potência. Ok? Então, ficando claro isso aqui, vamos agora ver a adição e subtração. Bom, a adição e subtração é que fica um pouco mais chato de ser feito. Por quê? Porque você precisa garantir que os expoentes sejam iguais. Se os expoentes forem iguais, você não vai fazer nada com a base 10, você só vai somar ou subtrair as mantissas. 5,6 mais 1,2 fica 6,8. Observem que a potência repete. Você não mexe na potência.
Potências iguais aqui também, 8,8 menos 2,2, 6,6, tá? Novamente, ó, potência, a gente só repete. Você só precisa garantir que elas sejam iguais. Caso não sejam iguais, como é esse exemplo aqui, ó, 10 a menos 4 e 10 a menos 3, você precisa pegar um dos dois e converter para potência de mesma base. Nesse caso, o autor do livro optou em transformar o 10 a menos 3 em 10 a menos 4. Percebam que quando eu pego e diminuo o expoente, eu passo a vírgula para a direita. Lembre-se que quando é negativo e você acrescenta um valor para diminuir, nesse caso você está tirando, vai ficar menos 4. Você aumenta o módulo do número, mas você está diminuindo, na verdade, por conta do sinal negativo. Então, depois que agora, após deixar as bases 10 iguais, você pode simplesmente somar as mantiças. 2,4 mais 1,4, 3,8. Analogamente, se forem positivos, ó, 10 a quarta, 10 a sexta. Observe que ele optou por pegar o 10 a sexta e transformar em 10 a quarta. É claro que esses exemplos, eles são exemplos simples, porque observem que esse número que está aqui casa certinho para não ficar aqueles valores absurdos, iguais os exemplos que eu mostrei para vocês na nossa primeira aula, tá? Mas aqui é só você, então, efetuar a adição e também a subtração, tá, gente? Pode também subtrair sem problema algum, usando essa mesma regra. Em seguida, alguma dúvida até aí? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem falar. Vocês que estão aí em casa também. Deixa eu ver aqui o pessoal que está em casa, né? Se estiverem em casa também pode falar, viu? Se estiver muito rápido. Bom, vamos agora para potência e radiciação. O que é potência? É você elevar um determinado valor, mas lembre-se que já tem a base 10. E a radiciação é raiz, tá? Você trabalha com raiz quadrada, raiz cúbica, entre outros tipos de raízes. Bom, então vocês vão ver aqui que já começa com o exemplo na página seguinte, página 14. E aí, em seguida, a gente vai ter até a tarefinha para a gente estar fazendo aqui, que eu vou fazer com vocês. Olha só. O exemplo de potência é bem simples. Você vai pegar a mantiça. Nesse caso, nós temos 5 vezes 10 elevado ao quadrado, com tudo isso elevado ao quadrado aqui fora. E aí você vai fazer o primeiro ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes a potência de base 10 ao quadrado. Então vai ficar 25 vezes 10 elevado à quarta potência. Um detalhe importante, esse valor não está em notação científica. Se eu transformar em notação científica, fica 2,5 vezes 10 à quinta potência. Quando você pega a vírgula e passa ela para a esquerda, aí você aumenta o expoente. Nesse exemplo anterior, esse aqui, ó, eu havia falado para vocês que quando você pega a potência, deixa eu ver aqui em cima, e você passa, ó, essa potência, esse expoente aqui, ó, está negativo. Cadê? Aqui, ó. Os expoentes são diferentes. Você pegou esse expoente que era menos 3 e transformou em menos 4, você passou a vírgula para a direita, então você diminui o expoente. Nesse outro caso aqui é o contrário. Passa-se a vírgula para a esquerda e aumenta o expoente, fica 10 aqui. Aí você tem a potência da potência. Para calcular a raiz quadrada, é a mesma coisa. Ó. Por exemplo, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 10 à quarta, 10 ao quadrado. Você divide o expoente. Aqui vale uma explicaçãozinha um pouco mais profunda, que eu não sei se vocês vão lembrar de quando vocês estudaram, lá no ensino fundamental, as propriedades de potência. Uma coisa que é legal de estar mostrando para vocês, gente, é o seguinte. Quando você estuda propriedades de potência, uma delas é a seguinte. Raiz quadrada de um valor A é a mesma coisa que A elevado a meio. Porque a raiz quadrada, apesar de não estar aparecendo aqui, o índice dela, que seria tipo o expoente dela, é um 2, mas não aparece. E no caso do A, o expoente aqui é 1, que também não aparece. Isso significa dizer que, de um modo geral, quando você tem uma raiz nésima aqui, de um valor A elevado a M,
Isso aqui é A elevado a M sobre E, tá bom? Então, a gente segue esse modelinho aqui para fazer algumas adequações. Outra coisa, lá na apostila, tá 36 vezes 10 a quarta. 36 vezes 10 a quarta, dentro de uma raiz quadrada. Nesse caso aqui, você pode separar as raízes quadradas. Ó. Raiz quadrada de 36 a gente sabe que é 6. Ou você pode simplesmente fazer 6 ao quadrado. E aqui no 10 a quarta, você pode fazer 10 ao quadrado elevado ao quadrado. Essas propriedades que eu estou passando agora para vocês, pode acontecer que daqui a uns dias vocês não se lembrem, tá, de como que faz isso aqui. Acontece. Não é, certeza que vocês vão lembrar disso aqui, tá? Porque, assim, o que a física inclui? Gente, a física, tanto as disciplinas de física, química e matemática, ela pressupõe que vocês vão ver isso aqui e depois vocês vão treinar. Vou dar um exemplo mais prático. Vocês, os homens aqui, gostam de jogar bola? Se tu não treina, tu é ruim. Certo? Você gosta de jogar videogame? Gosta de jogar jogo de tiro? Se você não treina, se você não joga muito, você vai ser ruim. Você não vai ser tão bom quanto as pessoas que jogam toda hora. Vocês meninas, não sei o que vocês gostam de fazer, mas eu não quero parecer uma pessoa machista falando isso, tá? Gosta de fazer maquiagem? Se você não faz maquiagem, você é péssimo em fazer maquiagem. Você gosta... Eu não sei do que mulher gosta assim, né, que você está falando, mas tudo que eu falar aqui vai ser relacionado a coisa de menininha, que provavelmente algumas pessoas aqui da sala não vão se identificar. Mas não leve a mal, é só o meu jeito de achar de algumas coisas que a mulher gosta de fazer, tá? Vamos supor, homem, você gosta de fazer comida? Eu gosto de fazer comida, mas se você não treina a fazer comida, vocês são péssimos com dom, né? Fica assistindo a Ana Maria Braga lá, enquanto que é para estar assistindo as aulas para aprender a fazer comida. Né? Então o que acontece? Se você não treina, você vai ser ruim. Exemplo, você gosta, por exemplo, de língua portuguesa, você literatura, lê bastante livros, você vai ser uma boa pessoa nessa disciplina. Gosta de história, gosta de geografia, se você lê, se você estuda isso, você treina isso, você vai ser bom. Agora, se você é ruim em tudo, não gosta de nada, então só lamento, viu? Oi? Então faz igual aquele meme do He-Man, né? Não faça nada, se nada der certo, então tudo deu certo, né? Só que não na prática, tá? Isso que eu tô falando pra vocês, gente, vocês não me levem a mal, mas eu tô falando porque que acontece? Aluno, eu também já fui aluno, e volta e meia eu volto a ser aluno porque a gente precisa estudar algumas coisas. A gente é muito, no modo, eu estou generalizando, tá? Algumas pessoas não são assim, mas são raras exceções. A gente é meio que vagabundo, não leve a mal. Por quê? Porque às vezes a gente quer aprender as coisas, mas não quer se esforçar para aprender elas. A gente, eu tenho alunos que ele não presta atenção em aula nenhuma minha, mas depois ele quer reclamar que não entendeu. Se você vai no cinema, tá passando lá um filme que você gosta, tá? Só que aí você tomou tanto refrigerante que você precisa ir no banheiro. Quando você voltar lá para a sala do cinema, você vai entender o que aconteceu no filme? Não. Você vai perguntar para alguém que foi o que houve. Por quê? Porque você não prestou atenção, você não estava lá prestando atenção. Ou então você está assistindo um filme no cinema, aí você está levando seu namorado ou sua namorada, espero que vocês não façam isso, tá? Mas suponha que aconteceu, e aí vocês ficaram se beijando, mas não prestou atenção no filme. Mesmo que você tenha escutado, mas você estava tão concentrado no que estava acontecendo, que aí você perdeu o filme. Não é verdade? Isso tomara que não tenha acontecido com vocês, tá? Vocês não têm idade para isso. Né? E nem namorados, né? Deixa para namorar depois dos 20. Que aí vocês já vão estar com consciência mais madura para não fazer merda. O que tudo isso tem a ver com a nossa aula? Tem a ver, gente, que tem pessoas que não prestam atenção e não vão aprender. A não ser que sejam pessoas, né, superdotadas, que, né, já aprenderam. Isso aqui já está sendo até entediante, não do ponto de vista do professor dar uma aula chata, mas do ponto de vista de que você já sabe tudo isso, não precisa dessa explicação, tá?
O Wallace, deixa eu ver como é que o Wallace está aqui. Ó. Eu tô aqui, professor, tranquilo. Ele mas o Wallace é o musiquinho? Ah, tá. O Wallace é um cara assíduo lá na Twitch, lá. De vez em quando ele tá lá. Bom, eu tô falando isso, gente, para que vocês tenham consciência de que vocês precisam, tá, focar. Não é muito simples focar. Não é nada simples focar. Mas é interessante que vocês foquem. É muito ruim a minha voz famácia, né, cara? Fica muito abafada. Mas vamos lá, vamos voltar para cá e preste atenção em alguns detalhes que eu quero ensinar para vocês, tá? O primeiro detalhe é o seguinte, gente. Quando você tiver raiz quadrada e você tiver um número como, por exemplo, 100, vocês sabem que a raiz quadrada do 100 é 10, não é verdade? Percebam a relação entre os zeros, que estava aqui, e o zero que estava aqui. E com o índice da raiz, no caso é 2. Vejam que você dividiu, não foi? 2 por 2 ficou um zero. Quando você tiver algum, por exemplo, 10 mil, melhor, 1000, vamos colocar aqui 10 mil que vai dar certo. Ó. Quantos zeros tem aqui? Ó? Você tem 4 zeros, tá? E o que isso acontece? Quando você for calcular a raiz quadrada de 4 zeros aqui, isso daqui vai reduzir pela metade os zeros. Quando você tiver, por exemplo, 1, 2, vamos tirar aqui um zero, né? 1000, aí aqui você não consegue fazer exato, mas você pode separar a sua raiz quadrada dessa forma aqui, ó, 10 vezes 100. O 10 não tem raiz quadrada exata, mas o 100 tem. Então, raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 10 não tem, então você repete. Eu acho muito interessante isso, porque você, quando começa a fazer assim, você cria um raciocínio no seu cérebro de fazer uma conta mais simples. Vou dar outro exemplo. Então, você sabe fazer uma potência? Desculpa, potência não. Porcentagem. Você sabe que é a porcentagem? Aquele símbolozinho, uma barra diagonal, uma bolinha em cima, outra embaixo? Por exemplo, você sabe quanto que é 10% de 80? Ó, você tem 80 aqui, ó. Vocês sabem quanto que é 10% de 80? Gente, 10% de 80 é 8. É só você cortar um zero. Mas não se preocupe que vocês vão ver isso em matemática até o terceiro ano. Por exemplo, se eu dissesse assim, se você sabe que 8 é 10% de 80, se eu te perguntasse quanto que é 15% de 80, você faria como? Regra de 3, né? Tem como fazer mais simples. Como? Se 10% é 8, então 15 é 12. Por quê? Se 10% é 8, significa que 5% é 4, né? A metade. É só somar. Não, mas ó. Não, o que eu quero chamar a atenção é como que você pode refletir para você ter mudar a sua mente para tentar fazer as coisas de uma forma diferente, pensar um pouco diferente. Ó. Por exemplo, vamos lá, usando essa mesma regra. Ó. Gente, 10% de 80, a gente sabe, já expliquei para vocês que é 8. Por que é 8? Porque 10% você vai dividir ali. Vou ensinar como vocês calculam, né? Vamos lá, vai ser mais fácil. Gente, 80 é 100%. Então, quanto é 10% de 80? Multiplica cruzado. 100x é igual 10 vezes 80, 800. Pode cortar os zeros aqui, então x é 8. Aí se eu perguntar, quanto que é então 15% de 80? Ó, 15, gente, é 10 mais 5. Nesse caso, por cento. Os 10% é 8. Mas 5 não é metade de 10? Qual que é metade de 8? É 4. Não é metade de 8, não é 4? Então dá 12. 15% de 80 é 12.
Tá? Mas outra aula eu ensino vocês a raciocinar um pouco diferente, tá? Tentar raciocinar diferente essas coisas. Okay, vamos voltar aqui no navegador, porque vai já tocar o intervalo. A gente tem 20 minutos de intervalo, né? Eu espero. Mas deixa eu perguntar, os professores ficavam diretão com vocês? Eles, tipo assim, falam assim, agora quem quiser sair do médico sai, mas tem que voltar aqui no voltando. Entendi. Porque vocês lembram que eu não fazia assim, né? Eu passava a aula, depois exercício. Eu não ficava tipo as 2 horas com vocês. Porque eu acho que é muito tempo, né, para ficar online. Cansa vocês. Olha só, gente. Outro exemplo interessante é esse aqui, ó. 40 vezes 10 ao cubo. Nem o 40 e esse 10 ao cubo aqui, que é 1000, tem raiz quadrada exata. Mas eu sei que eu posso fazer de algumas maneiras diferentes. Uma delas é, em vez de ficar 40 vezes 10 ao cubo, eu posso fazer 40 vezes 1000, ou eu pego um desses zeros do 1000 e deixo 400 vezes 100, ó. Raiz quadrada de 400, ou mais fácil ainda, ó. 4 vezes 100 vezes 100. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 100 de novo é 10. Eu posso separar em raízes quadradas exatas e ficar mais fácil de eu calcular. Nesse caso, eu posso pegar esse carinha aqui, são 2 10, né, e deixar 10 ao quadrado. Novamente, relembrando, você não precisa fazer cálculos passo a passo, mas no início é interessante que você faça até teu cérebro se acostumar. Depois que o seu cérebro se acostuma, você faz cálculo até de olho fechado. Tá? Mas primeiro o cérebro precisa acostumar. Tá bom? Bom, então é isso aí. A gente vai para o intervalo daqui a 1 minuto. Pessoal que está em casa aí, fazer igual os outros professores, né? Você pode sair da chamada, mas retorna às 10h20, tá? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Bom, pessoal, então vamos retornar aqui à aula, vamos fazer alguns exercícios, tá? A gente vai fazer os exercícios 9 e 10 que estão na parada obrigatória, página 14, tá bom? Então vamos lá resolver eles. A gente vai ter aqui exercício de soma e subtração, como vocês podem ver aqui, e de potência de base 10. Bom, na hora que a gente vai efetuar esse cálculo, a gente só precisa estar atento ao seguinte: as bases 10 precisam estar equivalentes, precisam estar na mesma grandeza, tá? Na mesma ordem de grandeza, que daqui a pouco a gente vai estudar o que é a ordem de grandeza. De forma simplificada, para nós aqui tem que estar com o mesmo valor, o mesmo expoente. Aqui nós temos 2,2 e aqui nós temos 1,8. Quando a gente vai efetuar a soma, a gente vai somar esses dois aí, que vai dar 4. Aí aqui a gente tinha que ter um igual, tá? 10, e aí a base 10 você só repete, você não faz cálculo com ele, tá? Você só repete. Entenderam? 2,2 mais 1,8, você vai... Se você for fazer passo a passo, gente, no caderno, ó, você coloca vírgula embaixo de vírgula e opera nessa ordem, tá? No caso, fica 4,0. Alguma dúvida? Letra B, 8,5 menos 2,1. Percebam que as bases estão com o mesmo valor, tá? Se está com o mesmo valor, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair as mantiças. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 8,5 menos 2,1, ó. 5 menos 1 dá 4. 8 menos 2 dá 6. Então, dá 6,4 e repete a base 10. Tudo tranquilo até aí? Eu sei que vocês queriam estar fazendo experimentos, mas por enquanto ainda a gente não tem conteúdo para fazer experimentos, tá? Mas não se preocupe não, que depois a gente vai fazer alguns experimentos. Vou ver alguns que vocês não precisem estar perto um do outro para a gente estar fazendo na sala. Ou no laboratório, né?
Aí o pessoal de casa vai só assistir. Aí faz um trabalho depois, né? Um relatóriozão gigante. Próximo, letra C. Agora nós temos multiplicação, tá, pessoal? Ó, é vezes, tá? Então a gente não precisa que as bases 10 estejam iguais. Na multiplicação você vai multiplicar tudo, ó. Mas multiplica separado, ó. Mantissa com mantissa, tá? Esse número tem a base 10. 4 vezes 1,5 é 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5, tá? Que é 6. Então fica 6 vezes 10. Na base 10 você vai repetir a base e somar os expoentes. 6 mais menos 10, o resultado dá menos 4, tá? Quando os sinais são diferentes, você subtrai e repete o sinal do maior. Qualquer dúvida, vocês falem aí, pessoal de casa também, tá? Qualquer dúvida, dá um grito aí. Não se preocupem que, por enquanto, é só cálculo. Mas depois a gente vai ter os conceitos e conteúdos físicos também para estar abordando. Isso aqui é só uma preparação que a gente vai precisar de muita notação científica, de muita operação matemática para estar aplicando no nosso conteúdo, tá? Letra D. 7 vezes 10 elevado a menos 2, menos 0,1 vezes 10 elevado a menos 1. Está se engasgando com água? Vamos lá. Primeira coisa, as potências precisam estar na mesma base. No caso da letra D, como vocês podem notar, aqui é 10 elevado a menos 2 e aqui é 10 elevado a menos 1. Uma dica que é muito interessante é transformem todos, tá, gente? Para que tiver, ó, o menor valor aqui, tá bom? No caso, entre o menos 2 e o menos 1, o menor valor é o menos 2, tá? Porque aí depois você faz direto. Então vamos converter o primeiro o outro. 0,1 quando eu transformo em base, eu preciso transformar isso aqui, ó, em elevado a menos 2. Então, se eu quero diminuir aqui o expoente, a vírgula passa para a direita. Vejam a seguinte relação. Ó. Na escala numérica, ó, aqui nós temos o 0, o menos 1 e o menos 2. Ó. Então, se você está vindo para a direita, ou melhor, para a esquerda aqui, a vírgula vai se deslocar ao contrário, para a direita, entenderam? É claro que na prática, vocês não vão ficar fazendo isso, tá? Depois que você acostuma, você não fica direto fazendo isso aqui. Você já, na sua mente, você já vai saber o resultado. Mas depois que você acostuma com ele, com a prática de fazer. Caso contrário, sempre você vai levar um tempinho para poder fazer da maneira correta, tá? Então, se você está diminuindo o expoente, a vírgula se desloca para a direita. Então, no caso, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2. Só que aí a conta não acaba aqui. Você vai subtrair, 7 menos 1 dá 6. E 10 elevado a menos 2, você vai só repetir porque nós estamos com subtração. Lembre-se, soma e subtração, você repete a base 10. Multiplicação e divisão, você vai ter que fazer a operação. Alguma dúvida? Letra E. Novamente nós temos subtração. Ó. Então, nós vamos transformar as bases iguais. Vejam que eu comentei com vocês para deixar na base menor. A base menor é qual? O 7, não é? Então, nós vamos pegar esse aqui e aí nós vamos fazer o quê? Ó? Nós vamos diminuir esse expoente. Tudo bem? Como que eu faço para diminuir esse expoente aqui? Ó? Eu vou ter que passar a vírgula para a direita e aí o expoente diminui. Ou eu posso fazer com esse aqui. Eu aumento esse expoente e diminuo lá na base, tá? Mas vamos lá. Eu tenho 6,54 e quero transformar ele com a base 7. Então, eu vou fazer 65,4 vezes 10 elevado a 7. Diminui no expoente, a vírgula se desloca para a direita. Menos 2,7
vezes 10 elevado a 7. Agora é só fazer a subtração. 65,4 menos 2,7, vou fazer aqui embaixo. Ó. Nessa subtração, eu preciso tomar emprestado um dígito aqui, então aqui vai ficar 4. E aqui 14 menos 7 dá 7, 4 menos 2, 2. Repete o 6, vai ficar 62,7 aqui, ó. E repete a potência. Só que notem que esse resultado aqui não está em notação científica. Então, o que eu faço? Eu passo a vírgula para a esquerda. Então, se eu passo a vírgula para a esquerda, eu aumento o meu expoente. Eu adiciono 1. E aí fica 6,27 vezes 10 à oitava. Nem sempre precisa fazer essa conversão, mas algumas vezes precisa, tá? Para voltar para a notação científica. Outro detalhe que é importante, questões objetivas, olhem nas alternativas para ver o que está sendo pedido, tá? E para a gente finalizar a questão 9, fazer a letra F, 4,44 vezes 10 ao quadrado, mais 1,2 vezes 10 ao quadrado, isso aqui é fácil, né? Que já está no mesmo valor, então vai ficar 5,64 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui é a mais fácil de todas, tá? Porque observe que está com o mesmo valor. Vou afastar um pouco para o lado aqui, para caso alguém ainda esteja nessa questão. Essa aqui é a letra F. Bom, vamos fazer a 10 aqui para a gente ver a ordem de grandeza. Deixa eu dar uma limpada aqui. Nessa aqui, na questão 10, o foco dela é a gente aplicar as propriedades de potência para resolver esse cálculo que tem aqui de maneira mais fácil. É claro que, eventualmente, você pode simplesmente pegar uma calculadora. Deixa eu ver se ela vai aparecer para vocês. Ó. Você pode simplesmente pegar uma calculadora, fazer 480 vezes 30 mil, que vai dar 14 milhões e 400 mil, e dividir por 5 mil, que vai dar 2.880, tá? Então, é bem simples. Inclusive, se a gente for fazer, se nós formos fazer isso aqui manualmente, também é tranquilo, tá, gente? Você não precisa multiplicar tudo e nem dividir tudo. Aqui a gente poderia simplesmente pegar, ó, corta 1, 2, 3 zeros. 30 dividido por 5 vai dar 6. Então você só vai multiplicar 480 vezes 6, tá? Então é bobo, fácil de se fazer. Tá bom? Então isso aqui é só você multiplicar 480 vezes 6 se você fizer algumas simplificações matemáticas, tá? Mas o foco não é a gente fazer assim, porque a ideia aqui eu vou mostrar para vocês usando potência, tá? Então vai ser um pouco mais chato. Eu acho que nem espaço aí vai ter para vocês fazerem. Então se vocês quiserem, vocês podem fazer no caderno. Mas vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer do jeito difícil, depois eu faço do jeito fácil, só para vocês saberem, anotado aí. Do jeito mais complicado, é o seguinte, nós vamos transformar tudo em notação científica. Então, esse 480 fica 4,8 vezes 10 ao quadrado, porque quando eu passo a vírgula aqui, vão ficar 2 dígitos após a vírgula. No 30 mil,
nós teremos 3 vezes 10 elevado à quarta potência. E embaixo aqui da fração nós temos o 5.000 vai ficar 10 elevado ao cubo, tá? Nós vamos resolver primeiro em cima. 4,8 vezes 3 é 48 mais 48 mais 48, tá? Ou, para ficar mais fácil, né, a gente vai multiplicar isso aqui por 3. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Então, vai dar 144, como tem um dígito após a vírgula, vai ficar 14,4. Agora nós vamos trabalhar com a potência de base 10. Repete a base e soma os expoentes. No caso, o expoente vai dar 6, tá? 2 mais 4, 6. E embaixo eu só vou repetir. Agora nós vamos pegar o 144 e dividir por 5. Ó. 144 dividido por 5. Porém, como tem a vírgula aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a vírgula e acrescentar um zero aqui, que provavelmente vocês aprenderam a fazer isso com matemática, certo? Então, eu vou pegar o 144 dividido por 50. Nesse caso, vai dar 2. 2 vezes 50 vai dar 100 e sobra 44. Passo a vírgula aqui e acrescento zero. 440 dividido para 50 vai dar 8. 8 vezes 50 dá 400. Subtraindo, sobra 40. Acrescento zero, divido novamente, vai dar 8. 8 vezes 50 dá 400 e aí finalizou. Novamente, calculador seria muito mais rápido, mas a ideia aqui é mostrar para vocês passo a passo. Então, 14,4 dividido por 5 dá 2,88, tá? E aí na potência de base 10, a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. 6 menos 3 vai dar 3. E aí você pode deixar a notação científica ou 2.880. Jeito fácil. Como que eu faço pelo jeito fácil, gente? Ó, é só fazer isso aqui, ó. Jeito fácil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 30 dividido para 5 dá 6, tá bom? E aí você só vai fazer 480 vezes 6. Só isso, tá? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 4, 24. Mais 4, 28. Ou seja, só isso aqui. Esse é o jeito fácil. Mas a ideia da questão é mostrar para vocês a alternativa de se resolver com notação científica, porque como eu mencionei, a gente já vai ter que resolver muito cálculo com notação científica. Então não adianta só saber fazer assim. Inclusive, muitas pessoas têm dificuldade em fazer simplificação. Tá? Então tem um jeito fácil. Vocês viram que a gente resolveu aqui só isso aqui. Notação científica, olha o tanto de cálculo que tem que ser feito. Então, dá um pouco mais de trabalho de fazer, mas a gente tem que aprender porque no futuro, né, no futuro breve, nós vamos estar fazendo muito cálculo com notação científica, tá? Alguma dúvida? Copiem aí que a gente vai fazer a letra B. Copiem os dois jeitos, tá? O fácil e o difícil, para vocês saberem aí, terem anotados os dois, tá? Que é importante. Deixa eu ver o pessoal que está em casa. Posso dar um recadinho? Sim? Pessoal, sim. Vocês viram a questão do horário de vocês, né? Viu que tem dias vai terminar meio-dia e tem dias vai terminar 11h10. As aulas do vespertino serão todas online. Por quê? Porque a tarde já está com um grupo de alunos um pouquinho grande, né? Então nós não podemos fazer a aglomeração em hipótese alguma. Vocês viram que no intervalo de vocês foi só o ensino médio separado do ensino fundamental, né? Então nós estamos nos organizando de maneira em que a gente realmente não faça tumultos. O momento da saída vocês fiquem somente desse lado, tá? E quando vocês chegarem, vocês entrem por aquela entrada de pesquisa
educação infantil aqui do lado, tá? Porque aqui vai ser o espaço que vocês vão ocupar. Evitar de estar sentando muito perto, evitar de estar fazendo esse tipo de contato, assim, porque sabemos que a doença pega através do contato, né? A moçada que está em casa, o pessoal está me ouvindo? Eu acredito que bem baixos. Onde que eu posso falar para eles ouvirem? Pode falar aqui sim, porque o microfone é aqui, ó. Do notebook, né? Pessoal, quem está em casa e que pensa em vir para a escola, nós estamos pedindo encarecidamente que vocês tenham todo o cuidado fora, né? Não fiquem aglomerados, não fiquem em festas, não fiquem em badalação. Por quê? Porque isso pode trazer a doença para dentro da escola. Ah, eu quero continuar me aglomerando, quero continuar vivendo como eu vivo. Então, fique em casa e assista a sua aula online, ok? Então, assim, quem vier para a escola, que seja uma pessoa responsável em estar aqui. Eu vou pedir para a Priscila trazer aqui as autorizações, porque a partir de amanhã só vai entrar quem vai realmente autorizar, tá? A vinda na escola. E aí vocês entreguem para ela também. São quantos alunos aqui hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Isso, 10. 9. Não esqueçam de trazer, ok? E amanhã, se alguém que está online vier presencial, já sabe que precisa pedir para o pai descer para assinar a autorização. Tá bom? Ok? Tudo certo, então? Ok. Que bom, né? Estar de volta. Uma pena não estarmos de volta de maneira natural, normal. Então, tchau, gente. Obrigada, professor. A festinha que eu vou fazer lá em casa é dormindo. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Acho que é pouco. Mas é de boa estudar, gente. É legal estudar. Mas é legal estudar. Para refletir. Se vocês não estudassem, provavelmente vocês teriam uma vida aqui. Ou vocês não iam fazer nada, ou os pais de vocês iam obrigar vocês a trabalhar. É difícil, né? Depende do pai. Acho que a maioria dos pais de vocês ficam trabalhando. Bom, gente, vamos pensar um passo, tá? Eu sei que vocês têm preguiça de copiar, eu também tenho. Por isso que eu só fico copiando e colando a maioria das coisas. É meio chato, cansativo ficar copiando. Eu só não dou aula no quadro, gente, porque quem está em casa, por exemplo, vai ficar melhor para visualizar as informações que eu copio e colo, entendeu? Por isso que eu estou fazendo no computador, mas depois que voltar todo mundo, eu vou fazer no quadro, normal, aula normal, tá? Então deixa eu voltar aqui. Vamos lá, fazendo o item B para a gente depois ver a ordem de grandeza, tá? No item B é a mesma coisa, ó. Vamos transformar em notação científica. Os 42.000 transformados em notação científica fica 4,2 vezes 10 elevado à quarta potência, porque ficariam 4 dígitos após a vírgula.
O 0,0014 transformado em notação científica fica 1,4 vezes 10, agora elevado a um valor negativo, ó. Então a vírgula está aqui, se deslocou 3 casas para a direita, então fica menos 3, dividido por 2100, 2,1 vezes 10 elevado ao cubo, vezes 0,07, notação científica, fica 7 vezes 10 elevado a menos 2. Bom, nós vamos efetuar as multiplicações. Tem como a gente fazer algumas simplificações antes, tá? Mas eu acho que aqui vai ser melhor a gente multiplicar e depois dividir, tá? No final só a gente faz as simplificações. Então, multiplicando, eu vou ter que multiplicar 4,2 vezes 1,4, tá? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 42 é 42. Somando, fica 588, tá? 2 dígitos após a vírgula. 5,88 vezes 10. Potências de mesma base, a gente repete a base, subtrai e soma os expoentes, só que vai ficar 4 menos 3, que dá 1. Embaixo, 2,1 vezes 7, ou seja, 21 vezes 7. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2, 14. E aí nós vamos ter um dígito após a vírgula, vezes 10. Ó, novamente, ó, subtrai os expoentes. Na verdade, soma, mas como está negativo, vamos subtrair. 3 menos 1, menos 2, dá 1. E agora eu posso simplesmente dividir, ou vou primeiro transformar em número sem potência de base 10, tá? Na verdade, eu posso simplesmente cortar isso com isso. Vai ser mais rápido, né? Já que são iguais, eu posso simplesmente cortar. Fica 5,88 dividido por 14,7. Como nossa hora está avançada, deixa eu só fazer aqui na calculadora rapidão. Ó. 5,... limpar tudo aqui. 5,88 dividido por 14,7, que vai dar 0,4. Pronto, o resultado final, 0,4, ou, em notação científica, 4 vezes 10 elevado a menos 1, caso você prefira, tá? Se animem, gente. Depois vocês não vão ter mais aula. Vocês vão embora. Não fiquem tristes assim, não. 20 minutos. Oi? 11h10. Deixa eu só fazer aqui a chamada rapidão. Bruno? Deixa eu só ver aqui. Você perdeu a conexão, nem vi isso. Ih, o cabo soltou. Eita, cara. Quanto tempo faz que o pessoal não tá, hein? Pior, hein, cara? E pior que eles nem avisam, né? Ô, mãe, caiu a conexão lá do professor. Ou eles estão na aula zoando. Porque deve estar só eles lá online. Diz que não tem internet. Agora sim. Aguarde um instante. Olha o rimei do plural aqui.
A carga do Oi, pessoal. Pessoal, vocês de casa. Oi. Faz muito tempo que tinha caído a aula? É uns 2 minutos atrás. Ah, então tá de boa. Eu pensei que tinha feito tempo, né? Fazer que chamada? Bruno tá aí? Eu falei que não é pra sair, né? Então é falta. Caio tá aí. Carlos. Gabriel de Souza. O Marcos, né? Isaac. Isabela. João. Liliana. Lorena. Luiz. Então Luiz é com S, é? É que depois eu vou arrumar com a lista, né? Paulo. O Paulo me pediu o link, só que eu não estava sem lápis. Rodrigo. Presente. Sofia. Vitor. E o Wallace. Gente, eu acho que faltou Giovana, né? Oi? Não, é que eu falei se não chamei, né? Mas você é essa mesma que estava aqui online? De boa. Fábio também não chamei, né? Oi? Não, ele tá aqui online, né? Ah, o Vitor é aquele que tava tretando, né? Também com... É, o que no vídeo saiu a cara dele lá e foi lá comentar. Olha, o cara dessa capa do vídeo é bonitão. Ficou a cara dele assim estampada no vídeo. Bom, pessoal, então só retornando aqui, tá? Já fez a chamada. Então, é isso aí. Vamos falar um pouco sobre ordem de grandeza, que é muito mais fácil do que notação científica, tá? Graças a Deus, né? Você quer copiar lá? Vou mandar no grupo aqui, ó. Deixa eu mandar no grupo lá do WhatsApp, aí depois você copia. Todo mundo na escola usando internet dá uma pesada, né? Segue. Cara, acho que deve ser uma empresarial, né? Minha? Sim, nós vamos falar sobre ordem de grandeza. Vamos falar sobre ordem de grandeza agora. Não, vocês vão embora pra casa. Eu acho, né? Pode ser que inventaram alguma coisa aí. Bom, gente, vamos lá. O que é ordem de grandeza? Tá? Deixa eu dar uma diminuída desse zoom aqui. É o seguinte. Ordem de grandeza... pessoal de casa precisa ver também, né? Então, na nossa apostila, página 15 agora, tá? A ordem de grandeza nada mais é do que uma maneira simplificada de você representar uma potência de base 10, tá? Então, a forma de escrever os números de notação científica na potência de base 10 torna mais fácil a determinação do que nós chamamos de ordem de grandeza. A ordem de grandeza de um número é a potência de base 10, gente, mais próxima, tá, desse número. Por exemplo, o número 8.000 está mais próximo dos 10.000, que é 10 à quarta, do que de 1.000, que é 10 ao cubo. Por isso, a ordem de grandeza do 8.000 é 10 à quarta, tá? A ordem de grandeza, digamos assim, é uma forma de generalizar alguns valores.
generalizar alguns valores para deixar a comunicação um pouco mais, digamos assim, mais simples. Da mesma forma que a notação científica, ela pega números gigantescos, né, astronômicos ou microscópicos e transforma em um valor pequenininho, tá? Um valor simbolicamente pequeno ali, a representação, a ordem de grandeza enxuga mais ainda essa notação, tá? É importante estabelecermos uma regra que possa ser aplicada a qualquer número. Dessa forma, para calcularmos a ordem de grandeza de um número, devemos executar o seguinte procedimento. Primeiro, escrever o número na notação científica, ou seja, x vezes 10 elevado a um determinado valor. Deixa eu colocar aqui 90, vai ficar um pouquinho maior. Tá bom? E aí, atenção na notação científica. Segundo passo, se o x for menor do que 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Se o x for maior do que 3,16, vai ser 10 elevado a n mais 1. Vamos ver na prática como isso funciona. 700. Em notação científica, o 700 ele é 7 vezes 10 ao quadrado. Está vendo que o x aqui, o 7, é maior do que 3,16? Se ele for maior, então fica 10 ao cubo ao invés de 10 ao quadrado. Intuitivamente, seria mais fácil se eles tivessem colocado 5 como sendo padrão, né? Maior do que 5, você aumenta o expoente, se for menor do que 5, você diminui. Não confundam ordem de grandeza com operações de notação científica, que são diferentes, tá? A ordem de grandeza é o valor da notação científica que simboliza ela, tá? Mas não é a notação científica em si. O 4.000. O 4.000 é 4 vezes 10 elevado ao cubo. Como o 4 é maior do que 3,16, então a ordem de grandeza não é 10 ao cubo, tá, gente? É 10 à quarta. Corrijam aí, tá? Corrijam aí. Nós temos aqui o 0,2. Em notação científica é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Como 2 é menor do que 3,16, então permanece 10 elevado a menos 1. 0,9 é 9 vezes 10 elevado a menos 1. Como 9 é maior do que 3,16, você vai acrescentar 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a 0. Tá? Esse tipo de coisa é geralmente cobrado no Enem, em algumas provas, exercícios, de um modo geral, para solicitar o seguinte: você vai fazer todo o cálculo lá, igual a gente havia feito nesses dois itens aqui, ó, aquele cálculo grande, mas no final ele pede para você marcar uma alternativa que representa a ordem de grandeza dessa questão, tá? Então é só para deixar isso claro para vocês como que é cobrado. Essa é a ordem de grandeza, tá? Bom, note que ao expressar as medidas usando a potência de base 10, podemos escrevê-la na notação científica, na qual qualquer número pode ser escrito entre um produto de entre 1 e 10, junto com a potência de base 10. Então, isso aqui vai simplificar algumas coisas para a gente, tá? Tem algumas curiosidades aqui, ó, como o tamanho do Sol, a massa do Sol, valores referentes aos tamanhos dos prótons e elétrons, células que são valores pequenos, tá? Que é interessante depois vocês darem uma olhada para cargo de conhecimento. E aqui uma curiosidade sobre notação científica, tá? Interessante também para... São coisas que eu já falei, mas que talvez vocês lendo, vocês vão gravar um pouco mais. Dentro do estudo de notação científica, operações com notação científica, base 10, ordem de grandeza, nós temos também o que nós chamamos de algarismo significativo. Vocês já pararam para pensar por que na física a gente escreve, por exemplo, 2,0 e na matemática a gente escreve só 2? Já pararam para pensar nisso? Por que de vez em quando aparecem 2,0, 3,0? Por que na física não coloca só 3, não coloca só o 2? Porque existe um conteúdo, existe uma regra na física, na matemática, na computação, nas áreas exatas, que chama algarismo significativo. O que é isso? Vocês já pararam para fazer alguns cálculos e o resultado deu tipo um número infinito. 3,14, 15, 20, etc. Já pararam para ver, já viram isso? E aí o professor pega e fala assim, nós vamos usar só as duas primeiras casas decimais.
Isso porque ele quer considerar que somente vai ter 2 algarismos significativos, depois da vírgula. Os outros, pouco importa. Para que a gente usa isso? Justamente para esses momentos em que você tem uma infinidade de casas decimais, ou, por exemplo, 5, mas você só quer usar 2. Se você tratar de dinheiro, nem sempre uma divisão com valores de dinheiro em reais, como a gente está acostumado, né, no Brasil, esses valores vai ficar exatos, ou simplesmente em centavos. Pode ser que tenham em milésimos de reais, por exemplo, né? R$ 3,52 e mais alguns quebradinhos ali. Geralmente em banco utiliza esses valores, mas a gente no dia a dia não utiliza. E o que acontece com isso? A gente simplesmente pega e usa somente 2 dígitos após a vírgula como sendo dígitos significativos. Os outros dígitos que apareceriam, a gente simplesmente ignora, tá? Então, gente, suponha que a gente quer medir esse lápis usando essa regra. Essa régua. Vocês podem perceber que do 0 para o 1, esses valores aqui, eles são valores em centímetros, e aqui você pode representar aqui dentro em milímetros, tá? Então, nesse caso do lápis, você vai perceber que ele tem aproximadamente 3,65, 3,66 ou 3,64 centímetros, que é o que está ali aproximado, usando a escala da régua. Bom, pela régua, temos certeza simplesmente do 3,6. Mas o próximo dígito a gente não tem certeza, tá? O último dígito não pode ser determinado com precisão pela régua, tá? Ele é simplesmente avaliado e pode ser o 4, 5 ou 6, o terceiro dígito, tá? Esse valorzinho que está aqui, ele simplesmente é aproximado. Então, nós chamamos esse algarismo aí que a gente não tem certeza de algarismo duvidoso da medida, tá? Bom, e os algarismos significativos de uma medida? O resultado de uma medida deve conter apenas os algarismos corretos, mas o primeiro duvidoso. Você não precisa usar todos os duvidosos, somente o primeiro, que é avaliado. Esse conjunto de algarismos é chamado de algarismos significativos. Como nesse exemplo aqui, no caso, no 3,65, por exemplo, esses 2 algarismos aqui são os significativos, tá? Enquanto que o 5, por exemplo, é o duvidoso. E aí tem outros métodos que a gente vai ver depois. Ao medir corretamente a beleza física, seja qual for o instrumento, quando o resultado dessa medida for apresentado, o último algarismo terá que ser o duvidoso. Esse procedimento é comum entre os físicos, químicos e, em geral, todas as pessoas, todas as áreas que precisam de usar exatos, precisam fazer medidas, tá? Bom, aí vai ter algumas observações, nós vamos para cá. Ao realizarmos uma operação matemática com algarismos significativos, são levados em consideração que devemos efetuar o cálculo normalmente e arredondar o resultado de maneira a manter o número de algarismos significativos da parcela mais pobre em algarismos, ou seja, a gente vai fazer o cálculo mais 1 com o algarismo duvidoso, tá? Aí aqui tem uns exemplos para a gente entender. Em termos de arredondamento, vocês sabem fazer, né? De 0 até 4 você mantém. De 5 até 9 você aumenta 1 dígito, tá? Um valor. Vamos lá para esses exemplos resolvidos aqui, para a gente pegar a ideia. Arredonde a medida da massa 6,4852 kg, para ter apenas 3 algarismos significativos. Então, desprezando os algarismos do número 5 em diante, ou seja, como ele só quer 3 dígitos significativos, só vai ficar o 6, o 4 e o 8, tá? O 5 e o 2 é descartado. Mas como o 5, que é o primeiro algarismo duvidoso, como o 5 vai ser usado, então você vai ter que aumentar 1 ali. Então, arredondando, fica 6,49. Aí na 2, ficou alguma dúvida de como que faz o arredondamento? Como o 5 é maior, como o 5 ele vai acrescentar 1 lá, em vez de ficar 6,48, você deixa 6,49. Se pedisse para a gente deixar com 2 dígitos significativos, ficaria 6,5, tá? Porque aí o 8 acrescentaria 1 unidade no 4.
Exemplo 2. Efetuar a operação considerando que o número de dígitos significativo das parcelas, tá? Bom, aqui nós temos 4,21, 18,4 e 0,18, tá? Tudo está em metros. Somando, normalmente, ficaria assim, ó. Você pode armar a conta assim, ó. 4,21, 18,4 e 0,18, tá? Somando, 8 mais 1, 9, 2 mais 4, 6, mais 1, 7, vírgula, 4 mais 8, 12, vai 1, e fica aqui 22,79. Efetuando normalmente a conta, tá? Como a parcela mais pobre em algarismo é o 0,18, que é o menor dígito, o menor valor, na verdade, ele tem 2 dígitos significativos, e o último, que seria o 8, ele é o duvidoso, tá? Mantém-se o resultado com 2 dígitos, ou seja, 22 ou no máximo com 3. No caso, ou você deixa 22 arredondando, fica 23, tá? Uma forma. É que é bem ruimzinho de escrever, tá? Ou vai ficar 23 se você arredondar para 2 dígitos significativos, ou fica 22,8, que eu acho mais interessante, com 3 dígitos significativos para essa situação, tá? E por fim tem a multiplicação. Como que efetua a multiplicação? Normalmente, 6,219 vezes 4,2, você vai armar a conta, fazer o cálculo normalmente como você faria normal, né? Multiplicando, você vai encontrar esse resultado aqui, ó, 26,1198, tá? Como o fator mais pobre é o 4,2, ou seja, é o menor valor aqui, ó, tem menos casos decimais, é o 4,2, aqui tem 3, é o maior, esse aqui é o menor. Então, nós vamos ter 2 algarismos significativos. Então, a resposta é, você pegar 2 dígitos significativos, você vai deixar 26 ou 26,1. Como o 9 está lá no final, gente, ó, esse 9 aqui, ó, mesmo que você coloque um dígito aqui, ficaria 26,12, e aí quando você arredondasse para cá, ele não ia acrescentar uma unidade nesse 1, tá? E aí morreria aí a questão. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até aí? Beleza, então. Como a nossa aula já encerrou, né? Não, falta 1 minuto. A gente vai encerrar por aqui. Na aula que vem a gente começa fazendo esses exercícios, tá bom? Falou, tchau. Pessoal que está em casa, se cuidem, viu? E até a nossa próxima aula. Falou, pessoal.